Gaúcho está entrando na área. Confira as atrações do programa de hoje. Semana de festa. Confira tudo o que rolou na cerimônia de premiação dos destaques da Copa Paulo Santana. Ultrapassamos fronteiras e fomos conversar com Pedro Henrique, gaúcho que está brilhando na Champions League pelo Karabakh do Azerbaijão. No programa de hoje também vamos falar de nutrição. Júlia Goulart entrevistou Lenice Carvalho, nutricionista especialista no esporte de alto rendimento. João Batista Filho bateu um papo com Ferrari Júnior, diretor das categorias de base do Grêmio. Eu sou Alex Bagé e começa agora o Futebol Gaúcho ao vivo. Muito boa noite, são 7h47. Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017, ao programa Canal Futebol Gaúcho ao vivo. E agradecendo mais uma vez pelos compartilhamentos, pela interatividade que você do outro lado tem nos brindado toda segunda-feira, atualizando todas as informações, mas principalmente, levando adiante esta ideia de valorizar e trazer cada vez mais fomento ao futebol praticado no estado do interior do Rio Grande do Sul. Nós temos muitas atrações no programa desta segunda-feira, matérias especiais como a chamada mostrou, e eu quero já, na abertura, já fiz o agradecimento e quero destacar os canais de interatividade conosco em todas as mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também pelo YouTube, no canal Fute Gaúcho. Leve essa ideia adiante, passe para os seus contatos, compartilhe, interaja conosco aqui do canal Futebol Gaúcho. Lembrando que nós temos também, como uma das plataformas de interatividade, o nosso WhatsApp, pelo 51-99-410-5945. 51-99-410-5945. Na quinta-feira da semana que passou, nós fizemos, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, o canal Futebol Gaúcho, juntamente com a Federação Gaúcha de Futebol, promoveu uma noite de gala para o futebol gaúcho de maneira geral. A festa, a cerimônia da entrega dos destaques da Copa Paulo Santana. E é a matéria que nós vamos conferir agora. A Copa Paulo Santana, feita pelos técnicos, pelos atletas, pelos dirigentes, pela torcida de maneira geral, com uma noite de destaques aqui no canal Futebol Gaúcho. Foi uma noite diferente na Federação Gaúcha de Futebol, com os clubes do interior ganhando o destaque que merecem na premiação da Copa Paulo Santana. A essência do futebol gaúcho são essas pessoas que estavam aqui hoje. Grêmio Internacional, pela sua grandeza e atingir o que atingiram, porque um dia também estiveram numa posição como o futebol do interior. Então é um reconhecimento, ainda que tardio. Talvez a Federação Gaúcha faça aqui uma culpa, tenha demorado um pouco para fazer esse reconhecimento. Mas eu saio daqui muito feliz, muito satisfeito e vou te dizer até emocionado por ver a alegria no rosto de cada um desses homenageados hoje pelo reconhecimento que receberam nessa noite. Noite em que os jogadores, dirigentes, técnicos e jornalistas conheceram a seleção do campeonato. O vencedor da categoria de melhor goleiro, Fábio, do São José. É importante. Nós que estamos em atividades é que a gente almeja como conquista individual, mas o mais importante com certeza são as conquistas do clube, da equipe. A gente fica muito feliz de estar fazendo parte desse clube, das conquistas da história recente. E o vencedor da categoria melhor atacante, por favor, França, do Cruzeiro. Estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo. Estou aproveitando bastante também tudo que está acontecendo e só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo que estou passando aí. E o vencedor dessa categoria, já conhecido aqui do futebol gaúcho pela qualidade que tem no trato com a bola. Estou falando de Diego Torres, do São José.
importante ser lembrado, importante ter o trabalho reconhecido, né? Fico feliz por ter sido lembrado mais uma vez e fico mais feliz ainda porque minha equipe tenha conseguido sair campeão. O técnico Jacques do São José e o árbitro Daniel Noronha também foram lembrados. É um prazer, uma honra ter sido pelo menos indicado, né, a um dos melhores da competição. Mas eu ressalto aqui que esse prêmio não é meu, né? Esse prêmio é da diretoria, da comissão técnica inteira, comissão de apoio, torcida e principalmente jogadores. Nós não estaríamos aqui se não fosse a dedicação, o empenho, o entendimento dos jogadores. Isso é o que me deixa mais feliz, principalmente pelo fato de ser aceito, né? Dentro de um grupo tão qualificado como o Grupo de São José. É uma carreira construída há alguns anos já, são 20 anos apitando futebol e é importante, toda a premiação é importante para a gente, né? Dentro do cenário da arbitragem gaúcha, onde todos os melhores árbitros estavam atuando na competição e foi uma honra muito grande para mim poder ser lembrado aí como um destaque da competição dentro de tantos nomes que passaram por ela. Representando a imprensa, o comentarista João Garcia foi homenageado por Alex Bagé. A noite também foi para recepcionar os grandes empresários que apoiam o futebol do Rio Grande do Sul. É uma satisfação muito grande, né? É saber que o trabalho que nós estamos fazendo, estamos colhendo frutos, né? Em função da equipe que nós montamos e que esperamos continuarmos assim agora para o Campeonato Gaúcho. A gente trabalha com tudo que é imóvel, né? A gente não seleciona o perfil assim, quando o cliente chega, a gente tenta suprir a necessidade dele e acaba fazendo um bom negócio para o cliente. Pois é, o mercado de imóvel eu imagino que é um mercado que não está em crise hoje, porque morar todo mundo precisa, né? Tá reagindo, né? Deu uma parada aí, mas todo mundo precisa ou morar de aluguel ou comprar o seu imóvel, né? Então tá sempre tendo uma boa procura. João, se faltar alguém em algum dos times da Copa Paulo Santana ou nas Copas da Federação ano que vem, tu te propõe a jogar onde? Ele já tem uma posição definida? Eu arrisco ali na zaga, tem tamanho, né? Dá pra usar bem a cabeça, um porte físico bom, dá pra jogar na zaga ali. Como disse, uma noite diferente para o futebol gaúcho. Aí, portanto, uma parte, né, do que foi uma noite maravilhosa que nós vivemos na quinta-feira. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes, aos familiares que foram fazer parte dessa festa, jogadores emocionados, treinadores, empresários de futebol, nossos colegas da cobertura da imprensa. Grande abraço mais uma vez ao grande João Garcia e obrigado aos atletas e parabéns, né? Não só agradecendo a presença de todos, mas parabenizando a seleção da Copa Paulo Santana. Vamos conferir na tela como é que ficou? Goleiro Fábio do São José, os laterais, o Diego Superti, lateral direito do Cruzeiro, Dudu Mandai, lateral esquerdo do São José. Os dois zagueiros, pela direita o Bruno Centeno do Aimoré e pela esquerda o Gullit do Cruzeiro. Aí, como o canal Futebol Gaúcho é ofensivista, fez um 4-3-3. Os três homens da meia cancha, o Faísca, centralizado, do Aimoré. Depois, pela direita, o Rodrigo Vitor, um meia-direita do Pelotas, o meia-esquerda, o Diego Torres do São José e o trio final de ataque com o Nuno do Aimoré pela direita, o Kelvin pela esquerda do São José e o França centralizado do Cruzeiro. O artilheiro foi o França, com 7 gols marcados na competição. O árbitro destaque o Daniel Noronha, o técnico o Rafael Jacques do São José, campeão da Copa Paulo Santana, e o melhor jogador, o goleiro Fábio. Eu quero fazer um agradecimento especial também ao Duda Garbi, nosso colega jornalista do Grupo RBS, que não pôde estar presente, mas mandou um vídeo com o personagem que ele faz, o Santaninha, destacando o melhor jogador da competição, que foi o goleiro Fábio. Falando em melhor jogador, nós vamos para uma matéria agora muito especial, porque nós estamos também desbravando os gaúchos que estão atuando pelo planeta fora. E o João Batista Filho fez uma matéria com o Pedro Henrique, que ele entrou para a história, porque ele joga no futebol do Azerbaijão
e ele fez o primeiro gol da história de um clube do Azerbaijão numa Champions League. Pedro Henrique, matéria do João Batista Filho. O canal Futebol Gaúcho tem a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Pedro Henrique, atacante gaúcho de 27 anos que se profissionalizou no Caxias e hoje está jogando, inclusive marcando gol contra gigante europeu na Champions League. Vamos conhecer o Pedro Henrique. O papo é com Pedro Henrique, atacante gaúcho que hoje está jogando a Champions League. Pedro, a gente não pode deixar de saber como tu chegou no futebol do Azerbaijão e como está sendo disputar a Champions. Tudo bem? Prazer te receber aqui no canal Futebol Gaúcho. Fala, João. Fala, amigos de todo o Rio Grande do Sul e Brasil também. Cara, para mim foi uma surpresa também chegar aqui no Azerbaijão, porque acabou surgindo uma oportunidade no último dia da janela de transferência, e pelo fato de no PAOK a gente ter vacilado e perdido a vaga nos playoffs da Europa League, o grupo estava inchado, então eu consegui conversar com o pessoal do PAOK. Eu tenho mais 2 anos de contrato lá ainda, eles acabaram me liberando aqui para o PAOK, porque seria uma oportunidade boa para mim, e como atleta ainda do PAOK também uma oportunidade boa para o PAOK, ter um jogador na visibilidade, né? Então acabei aceitando o desafio e estou muito feliz de estar aqui jogando essa competição. E também o Campeonato do Azerbaijão, a Copa aqui também, que o Karabá tem hegemonia nos últimos anos. Tá, vamos por partes. O Pedro está jogando no futebol do Azerbaijão, mas tu não começou aí, evidentemente. Começou aqui no Rio Grande do Sul. Como é que foi a tua passagem? Como é que tu começou e se tornou um jogador de futebol aqui no Rio Grande do Sul, Pedro? Bom, tudo começou lá no interior do Rio Grande do Sul, município de Santa Cruz do Sul, na linha Pinheiral, bem no interior mesmo. E dali comecei nas escolinhas de Santa Cruz, depois passei pela categoria de base do Grêmio, onde pude aprender muito, e me profissionalizei no Caxias, onde ali apareci e tive a oportunidade de ir para a Europa, depois no Zurique, Rennes, então foi assim a minha trajetória. Hoje tu acabou se destacando, a gente te conhece muito pelo Gauchão, pelo Caxias, por disputar jogos aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu recebe um convite? Para quem está no Caxias, normalmente imagina ir para um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que alguém recebe um convite para ir direto para a Europa e pular até etapas aqui no Brasil? Pois é verdade, foi uma surpresa para mim também, porque depois que eu apareci no Caxias com os outros jogadores jovens, todos os jogadores estavam indo para clubes do Brasil. E eu tive algumas especulações, algumas coisas que quase saíram do papel, mas em cima da hora acabou acontecendo de ir para o Zurique. O meu empresário, que até hoje está comigo, foi jogador do Zurique, levou o pessoal para ver alguns jogos na época e foi uma surpresa muito grande para mim e eu fiquei muito feliz de poder ir direto para a Europa. Foi um aprendizado muito grande. E o Zurique, poxa, a Suíça é um país excepcional. Como é que foi morar lá? Como é que foi dentro de campo também o aprendizado? O país, sem dúvida nenhuma, muito bonito, muito caro para se viver, mas uma estrutura fantástica. Eu acho que de primeira impressão chegar na Europa e logo morar na Suíça, apesar do frio, foi uma experiência muito bonita. É um campeonato não de muita grande expressão dentro da Europa, mas um bom trampolim para ir para a Alemanha, França, as top ligas, né? E foi o que aconteceu comigo. Depois, na terceira temporada, ganhamos a Copa, eu consegui ter um destaque, fazer bastante gol e consegui dar esse salto para um campeonato maior que foi a França depois. Mas foi bem bonito, aprender o alemão também na Suíça e ter uma cultura diferente. E aí tu vai, como já pincelou pra gente, vai jogar no Rennes da França. Como é que é essa experiência? Isso aí, até hoje, acredito que foi o grande desafio da minha carreira. Foi a primeira vez que eu pude jogar uma top liga, top 5 na Europa. E tive um aprendizado muito grande, jogando praticamente toda a primeira temporada. A segunda temporada até ter uma lesão na cara, eu quebrei o maxilar e a face. E foi ali também que começou a trocar treinador. Mas também aprendi bastante com os outros treinadores. No final estava jogando menos e surgiu uma oportunidade de ir para a Grécia e acredito que foi a melhor escolha que eu fiz, então, naquele momento. Mas na França, com certeza, tive um bom aprendizado
tanto pelo campeonato ser um campeonato muito forte fisicamente, por ter muitos jogadores africanos também, muitos jogadores de imposição física. Taticamente aprendi muito e foi uma experiência incrível. Por que foi a melhor escolha ir para a Grécia? A melhor escolha de ir para a Grécia naquele momento, porque eu tive algumas situações de ir emprestado para o Brasil e algumas situações de alguns mercados um pouco afastados do centro europeu. Uma coisa que eu tinha de objetivo permanecer no centro europeu. E o PAOK tinha uma boa estrutura também financeira, pôde me comprar do Rennes, e lá as coisas aconteceram, cara, foi tudo maravilhoso. Cheguei jogando, fazendo gol, fui campeão, fazendo gol de título, e a torcida lá, tu sabe, né, João, fanática do jeito que é, foi maravilhoso. Infelizmente ali, né, no começo dessa temporada agora, porque eu cheguei no inverno lá, peguei só a segunda parte da temporada, a gente tropeçou nesse playoff de entrar para a Europa League. O clube vinha jogando há 6 anos seguidos, se eu não me engano, competição europeia. Então, com o grupo inchado, eles tiveram que liberar alguns jogadores. Por estar em alta no mercado, por ter algumas situações, eu acabei saindo, mas tenho meu contrato lá e se puder voltar, eu também vou estar muito feliz de poder voltar para lá. Tá, e aí eu imagino alguém, o teu empresário, ou quem te comunicou, dizendo o seguinte: olha só, Pedro, eu tenho uma proposta do Azerbaijão para ti, mas o time vai disputar a Champions. Como é que foi essa primeira impressão e depois? Como é que está sendo morar no Azerbaijão? Cara, aconteceu naquela semana que a gente perdeu para o Östersund da Suécia, que tirou o Galatasaray também na pré-Europa League antes que a gente. Ficou uma semana maluca, a imprensa na Grécia também muito forte, então crítica, quem vai sair de diretor, o treinador sai, jogador, enfim. E teve algumas ligações naquela semana, mas tudo situações assim que não me interessavam, queria continuar no PAOK. E no último dia o meu empresário ligou assim, disse que tinha algum empresário que ligou para ele e disse que tinha uma situação de um clube da Champions League, queria disputar a Champions League. E não falou o nome do clube. E no dia seguinte, de manhã, quando eu fui treinar, ele ligou para mim: olha, o clube é do Azerbaijão, é o Karabakh, que tirou o Copenhague ali nos playoffs, vamos aceitar esse desafio. O PAOK conversou comigo e acha interessante tu ir também, se tu tiver desejo, porque é difícil segurar um jogador, né, no campeonato grego sem competição europeia, com muitos jogadores, que nem eu te disse. Então, eu topei o desafio, conversei com algumas pessoas que tinham jogado aqui. O PAOK enfrentou a equipe do Karabakh passado na fase de grupo da Europa League, então foi fácil de pegar informação, sabe? Foi só eu aceitar o desafio. A situação financeira era praticamente a mesma, então eu acabei aceitando, não tinha como não aceitar, sabe, não. Tá, e aí a questão é a seguinte, para a gente encaminhar, como é que foi jogar contra o Chelsea, jogar contra a Roma e marcar gol, por exemplo, na Champions? Eu lembro que meu penúltimo jogo, meu último jogo até pelo Campeonato Grego, contra uma equipe pequena lá na Grécia, um estádio pequeno, Levante Ajax. Brandão joga lá, Brandão conhecido brasileiro. Uma estrutura simples, né? E deu 10 dias depois, estava estreando pela Champions League, uma coisa que eu não imaginava, contra o Chelsea. Eu sabia falar o nome de 2, 3 jogadores do meu time. O do brasileiro, o Richard, do meio campo, um e outro jogador. Foi uma experiência bem diferente, mas muito motivante. Eu sei que no primeiro tempo consegui fazer um bom primeiro tempo, quase acabei marcando gol também, mas nossa equipe sofreu um pouco porque estava desfalcada e também pela grande qualidade do Chelsea. O treinador teve que fazer um esquema diferente, um 3-5-2, enfim. E já contra a Roma foi diferente. Jogamos em casa com toda a alegria do povo aqui, foi uma coisa fantástica. Um estádio olímpico novo, moderno, quase 70 mil pessoas. E nossa equipe acabou se soltando, tomou gol cedo, mas depois que eu acabei marcando gol, a gente equilibrou e não empatou por pouco a partida. E sem dúvida nenhuma o gol foi uma coisa especial. Foi uma coisa que me deixou muito feliz. Primeiro gol de uma equipe do Azerbaijão, recebi uma homenagem aqui da federação e te digo que foi um momento especial que eu vou guardar com carinho. Mas eu quero fazer mais alguns gols, quem sabe. Tem que disputar mais essa Champions e outras, enfim, para conquistar aí o coração do torcedor na Europa também. Mas aí, já conseguindo fazer sucesso na Europa, do teu jeito, da tua maneira, com os teus clubes, fazendo o teu futebol. Qual o futuro do Pedro Henrique? Sonha um dia em jogar num grande aqui no Rio Grande do Sul, daqui um pouco encerrar, sei lá, jogar num Caxias, assim, um tanto quanto simbólico também para ti, né?
Olha, João, com certeza o Caxias eu tenho um carinho muito enorme. Eu acabei casando também em Caxias, a minha mulher é de Caxias, eu tenho muitos amigos lá. E foi a equipe que me deu uma chance de me profissionalizar, que acho que o momento mais crucial na carreira de um jogador. Então, eu só tenho a agradecer e se um dia pudesse jogar lá de novo... Eu tenho muitos amigos no Juventude também, a gente não descarta nada. E um grande do Brasil, eu tive alguns convites de equipes grandes também do Brasil, algumas conversas de empréstimo, na época que eu estava para sair da França. Não se concretizou, mas, cara, eu tento deixar as coisas acontecer, principalmente que nem aconteceu nessa última janela. No último dia apareceu uma situação fantástica para jogar, então eu tenho contrato com o PAOK, eu tenho ciência disso. O que eu fizer de bem aqui, o Cuiabá tem uma opção primeira de compra, então o que vai acontecer depois deixa na mão de Deus. Tudo foi acontecendo assim na minha carreira, a gente sabe, sair no Brasil novo, a gente não tem um nome muito forte no Brasil por não ter jogado num grande clube ainda ali. A gente sabe da dificuldade, ela é diferente de um jogador que jogou no Brasil, é conhecido, foi para a Europa e volta. Mas eu estou tranquilo, o que acontecer. Eu tenho expectativa de fazer uma grande Champions League, um bom campeonato do Azerbaijão com o Cuiabá, e o que acontecer está nas mãos de Deus, que nem eu te disse. Pedro, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho. Sucesso para ti aí na Europa, no restante da temporada. E quando vier aqui em Porto Alegre, enfim, faça uma visita ali na federação, converse conosco. Afinal de contas, não é todo dia que um gaúcho sai do Caxias e vai brilhar na Europa. João, muito obrigado por ser lembrado. Obrigado a todos. E com certeza, quando nós estiver aí, a gente vai dar um pulo em Porto Alegre. Tem muito amigo em Porto Alegre também. E aquele churrasco, aquele chimarrão, com certeza a gente vai fazer junto. Valeu. Pedro Henrique, atacante gaúcho, brilhando no Karabakh do Azerbaijão. Valeu, João Batista Filho, batendo um papo com o Pedro Henrique, que entrou para a história, né? Jogou contra o Chelsea, fez gol contra a Roma, levando o nome do futebol gaúcho mundo afora, porque ele está jogando no Azerbaijão, mas ele é nascido em Santa Cruz e começou jogando no Caxias. Então, um autêntico jogador criado aqui no futebol gaúcho. Vamos para os resultados das séries A e B do Campeonato Brasileiro? Nós tivemos na sexta-feira o Juventude empatando em casa, 0-0 com o Oeste de Barueri. No sábado, também pela Série B, o Internacional empatou em casa com o Vila Nova e teve a queda do técnico Guto Ferreira. Ainda no sábado, também pela Série B, foi a vez de um gaúcho vencer. O Brasil de Pelotas foi até Belém do Pará e fez 3-2 no Paysandu. No domingo, pela Série A, o Grêmio ficou no empate em 1-1 com o Vitória. Vamos para as classificações? Nós temos a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians virtualmente campeão, ganhando na quarta-feira será campeão brasileiro. O Corinthians é o líder com 68, seguido do Grêmio, que é segundo com 58, mas que torce hoje contra o Santos, porque o Santos entra em campo ainda nesta segunda-feira e caso o Santos vença, o Santos tomará essa segunda posição e jogará o Grêmio para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Grêmio, quarta-feira, feriado de 15 de novembro, mas o Grêmio jogando na Arena às 7h30 da noite contra o São Paulo. Vamos para a Série B e a classificação do Campeonato do Brasileirão da Série B. 35ª rodada, 35 rodadas disputadas, portanto, o América é líder com 66, o Inter é o segundo colocado com 64 pontos ganhos, Ceará é terceiro com 60 e o Paraná é quarto colocado com 59. O Juventude é o oitavo colocado com 50 pontos ganhos e o Brasil de Pelotas está na 10ª colocação com 45 pontos ganhos. Os próximos jogos, a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Terça-feira, 8h30 da noite na Arena Barueri. Amanhã jogam Oeste e Internacional. Também na terça-feira, no mesmo horário, 8h30 da noite, no Bento Freitas, em Pelotas, jogam Brasil e ABC. E também na terça, só que às 9h30 da noite, hora do Independência, lá no bairro do Horto, em Belo Horizonte, receber o líder América Mineiro contra o Juventude, nosso representante na Série B aqui de Caxias do Sul. Nós vamos para uma matéria agora. Há muito tempo vem se falando em preparação física, em categoria de base, em todos os cuidados que devem ter no futebol, não apenas com aquele produto final que nós vemos dentro de campo. A matéria agora é da repórter Júlia Goulart, entrevistando Lenice Carvalho, uma profissional das mais renomadas no que diz respeito à nutrição de atletas. Trabalhou no Inter, trabalhou no Grêmio, em outros clubes, e vai falar um pouco agora da importância que tem para o futebol gaúcho, para a condição física e clínica do atleta, uma boa nutrição. Vamos para a rua, matéria com a repórter Júlia Goulart falando de nutrição no futebol gaúcho.
Gaúcho vai levar o torcedor para a parte nutricional dos atletas. E para isso, eu vou conversar com Lenice Carvalho, uma nutricionista bem conhecida aqui no Futebol Gaúcho. Bem-vinda ao canal Futebol Gaúcho, Lenice. Muito obrigada. Na verdade, é um prazer estar com vocês. Eu tenho um pouco de experiência, né? Foram 18 anos no futebol gaúcho, eu tenho quase 7 anos de Grêmio, depois tive mais 11 anos e pouco à frente da nutrição do Inter, né? Então, como a gente brinca que currículo tem a ver com os locais de trabalho, eu posso dizer com orgulho que eu sou tricampeã da Libertadores da América, né? Só nesse estado. Tá aí, para começar nosso bate-papo, eu quero saber da tua carreira, né? Te apresenta aí. Tricampeã da Libertadores da América é um bom currículo, né? É um bom currículo, né? Pois é, na verdade, assim, eu tenho a minha formação na área da nutrição, depois eu fiz especializações na área do esporte, né? Sem querer, acabei caindo na área da nutrição esportiva, por trabalhar com pessoas que já eram ligadas ao futebol desde a década de 90 no Grêmio. Então, tive prazer de trabalhar com um grupo muito bom. Porém, na época, a nutrição esportiva ainda estava começando, né? Nós não tínhamos tantas bases de trabalho, era o início de trabalho com suplementos, então ainda era uma ciência um tanto nova naquela época, né? Depois de um intervalo grande, ali de uns 5 anos, eu fui convidada a trabalhar no Inter, né? E aí eu não sei se é coisa de estrela ou não, engrenei um bom período também dentro do Esporte Clube Internacional. Então, tive o maior prazer com isso, tenho uma boa base. E posso te dizer que eu acho que talvez a maior escola para se trabalhar não seja nem dentro de uma universidade, mas é dentro do estádio de futebol, é dentro, né, junto com a equipe de trabalho que a gente consegue no dia a dia conhecer e identificar as dificuldades, as resistências dos atletas, porque lidar com nutrição é um desafio muito grande, né? Já que nem sempre, desde pequenos, eles foram acostumados a ter uma cultura de uma boa alimentação e o desempenho depende disso, né? Conversando aqui, chegando agora ao local da entrevista, tu me disseste que às vezes o menino da base ele é muito mais disciplinado que o jogador do futebol profissional. Parece meio contraditório isso e eu quero que tu conte ao torcedor do canal Futebol Gaúcho como é que é essa história. Na verdade, o que eu presenciei durante esse tempo é que não só a orientação, mas a disciplina alimentar, ela está muito ligada à motivação, né? Tem aqueles poucos jogadores que, independente da idade, vão ser sempre disciplinados. Eles já entenderam que eles rendem melhor, eles já entenderam que no outro dia eles treinam melhor quando eles se alimentam bem, quando eles fazem uma boa recuperação. E quando a gente fala em relação a grupos diferentes dentro do futebol, no futebol amador, por incrível que pareça, eles estão querendo chegar ao profissional. Então, eles têm muita motivação, eles têm muita garra. Às vezes a gente observava que um treino num horário com muita dificuldade, eles estavam lá com todo afinco treinando. E o jogador profissional, muitas vezes, ele já está habituado com aquilo, ele já é uma estrela, ele já não está querendo conquistar mais nada. E isso, por incrível que pareça, pode desmotivar, né? Não dá para generalizar essa informação, mas tem muitos meninos da base que eles têm uma disciplina muito maior por querer conquistar um espaço do que aquele jogador que já conquistou o espaço e que acha que não precisa mais. Como se a nutrição não contribuísse para o rendimento, apenas para a conquista da chegada, né, a uma posição melhor no time ou a um destaque dentro do grupo. E o jogador profissional deve ter mais uma preocupação muito maior, um cuidado muito maior na questão de suplementação, que é o doping, né? Que pode, dependendo do que tu receitar, do que eles tomarem, pode cair no exame e aí de que forma, né, entra a nutrição para cuidar desta parte também. Olha, eu vou te dizer que a questão de suplemento ela é muito ampla, né? É até interessante poder ter a oportunidade de falar sobre isso, porque na verdade, há muito tempo atrás começou a se falar em suplementos esportivos para o esporte, né? Essa questão de comprar proteínas e produtos que pudessem auxiliar no rendimento. Fora isso, nós também temos uma outra gama de suplementos, que é a reposição de nutrientes. Às vezes a gente avalia o atleta e vê que ele não precisa só daquela proteína, mas que ele precisa de um nutriente muito mais básico, né? Por quê? Porque ele não consome aquilo no dia a dia. Então, nós podemos trabalhar com diferentes tipos de nutrientes, sejam eles, né, cada um com o seu objetivo. E, obviamente, o nutricionista esportivo ele tem que estar ciente do que é considerado doping ou não. Quando a gente prescreve nutriente, e a gente conhece esse assunto, não existe risco de doping, existe risco de contaminação dos produtos, né? Nos próprios suplementos proteicos que a gente tem à venda hoje em dia, ou energéticos, né? Se eu leio no rótulo que ali contém uma determinada proteína ou que ali contém um determinado carboidrato,
isto não é motivo de preocupação em relação ao doping, mas o fato daquela empresa talvez não ser idônea ou de onde aquele produto foi formulado, naquela farmácia, isto é uma preocupação muito grande. Claro que nós também temos o doping por drogas, mas aí normalmente quem cuida mais disso é o departamento médico, aí não é a preocupação na suplementação, né? No nosso caso é muito mais a questão da contaminação do produto. A gente brincou até no início que tu tem um currículo, né, muito grandioso, que fez parte da delegação, enfim, da equipe que foi campeã da Libertadores e do Mundial em 2006 pelo Internacional. E uma final de Mundial deve ser, enfim, né, o ápice o jogador ficar nervoso e tudo mais. E aí, que parte que entra a nutrição de que a comida não faça mal, né? A alimentação não faça mal e não jogue contra as vésperas de um jogo importante, enfim, essas coisas que numa decisão pode pintar. Olha só, quando eu fazia parte, né, dessa equipe do Inter e que nós fomos para o Japão, né, primeiro eu quero só comentar que o Inter tinha essa preocupação de que o nutricionista acompanhasse em todos os países que nós jogamos, exatamente pela mudança de hábito e de cultura, do preparo do alimento. E todo mundo me questionava o que eles vão comer quando chegar no México, o que eles vão comer quando chegar, lá sei eu, né, em qualquer outro país. E a ideia era tentar reproduzir o que eles faziam aqui. Então, na verdade, assim, eu não queria chegar lá e adaptar uma cultura japonesa ao nosso hábito. Eu queria levar o nosso hábito para o Japão, o nosso hábito para o México, o nosso hábito para os Emirados Árabes, para onde fosse. E normalmente a gente se preocupava era com isso, que eles não estranhassem, que não tivessem problemas digestivos. O legal é que a brincadeira entre eles é o seguinte, o que? Para jogar o Mundial, eu como até pedra. Na brincadeira isso funciona, mas quando chega na hora, se a comida não tá com arrozinho e feijão, com o gosto que eles comem aqui, a coisa muda de figura, né? Eles querem sempre aquele alimento que remeta ao conforto, que remeta à sua cultura, né? Porque já tem outros fatores psicológicos muito grandes no caso, né? Assim, gerando estresse. Então, pelo menos assim, que essa não fosse uma preocupação. Nem dos jogadores e nem de ninguém da equipe. Assim, olha, já tem tanta coisa para administrar, é fuso horário, às vezes, né, um treino, uma recuperação. Poxa, a alimentação não podia ser o problema, né? Aquilo era para ser uma parte de toda essa preparação que tinha que fluir muito bem, tinha que correr muito tranquilo para não gerar ainda um problema maior. E felizmente nunca aconteceu de mal-estar, de contaminação. E a gente tinha aquela coisa meio de, talvez um pouquinho da coisa do brasileiro, assim, de estar sempre desconfiado de tudo, de cuidar, daqui a pouco se tu desconfiava de uma situação ou outra, orientava para que não consumissem um determinado produto, um determinado suco. E às vezes dentro do próprio hotel, algumas pessoas, lá sei eu, né, um gerente de bebidas, alguém chegava e me dizia o seguinte, olha, te cuida com aquele garçom, porque aquele ali torce contra o time que vai jogar com vocês. Então a gente sempre ficava, né, com todos os radares atentos para que nada pudesse dar problema. Lenice, muito obrigada por dividir as tuas experiências e o teu currículo com o canal Futebol Gaúcho. Um prazer participar desse momento com vocês. Lenice Carvalho, uma campeã da nutrição aqui do Rio Grande do Sul, no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart, falando de um assunto muito importante, né? Nutrição de atletas e com uma especialista, né? Eu tô aqui em mãos, ó, deixa eu mostrar aqui para a câmera número 27, a camisa do Glória de Vacaria, que é uma camisa muito bonita do Glória. O Glória que tem alguns campeonatos do interior, né? De boas colocações, principalmente lá nos anos 2000. E é um clube que eu tenho um carinho especial porque ajudou minha família por muito tempo, né? Porque meu irmão trabalhou lá no Glória de Vacaria. E o Glória está completando 61 anos da sua fundação. Deixa eu aproveitar até para mostrar aqui, ó, na nossa tela, porque tem um jantar baile comemorativo dos 61 anos do Glória. Sempre o Glória comemora no dia 14, porque é feriado sempre dia 15, porque o aniversário efetivamente do Glória é dia 15. Como é um jantar baile, né, depois da meia-noite já se comemora 61 anos do Glória de Vacaria, baile com os Monarcas, e quem está acompanhando agora sabe que no interior, né, os Monarcas mandam muito bem em baile. Cardápio, churrasco, não poderia ser diferente. Local lá no CTG Porteira do Rio Grande, às 9 da noite, 21 horas do dia 14 de novembro. Cardápio churrasco e o traje social ou pilcha, de preferência pilcha, né? Então, parabéns aí aos gloriosos 61 anos de história do Glória de Vacaria. Vamos para a rua de novo, porque o João Batista Filho conversou com o Ferrari Júnior, que é um dos diretores, diretor adjunto da categoria de base do Grêmio, e, por exemplo, viu nascer praticamente dentro do Grêmio o Arthur, entre outros. João Batista Filho com Ferrari Júnior falando de categoria de base.
O papo agora é com o Ferrari Júnior, diretor das categorias de base do Grêmio, que está revelando muitos jogadores ultimamente. E Ferrari, já quero começar por duas promessas que subiram aí, o torcedor está apaixonado. Patrick e Jean-Pierre. Fala um pouquinho deles pra gente. São dois atletas que começaram no Grêmio com 10 anos, ambos na mesma, juntos, vêm de lá para cá, na escola do Grêmio, depois na categoria de base. Um atleta que, no meu modo de ver, é mais segundo volante e um que joga mais um meio atacante. Mas são garotos 9 e 8, tem muito futuro pela frente, ambos vão ser belos jogadores. O Jean-Pierre seria o mais volante, é isso? Não dá para dizer que é um volante, mas é jogaria na posição do Arthur, mais ou menos, para a gente mal comparar. E o Patrick, sim. Aí é o Patrick... Eu divido entre o jogador que entra na área e que não entra na área. O Jean não entra tanto, o Patrick entra bastante. Recentemente eles até deram uma entrevista e o Jean-Pierre disse o seguinte: eu preciso finalizar mais, entrar mais na área, concluir mais as jogadas. E o Patrick disse: eu preciso ter o passe, ter a visão, não ser tão individualista quanto o Jean-Pierre. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Exatamente. O Jean é aquele jogador que traz a bola enxergando o campo. E o Patrick não, joga de costa, entra na área, chuta gol, complementa mais. Jean-Pierre tem um bom chute, mas de longa distância. Ele não é jogador de atravessar a linha da bola e fazer uma conclusão mais perto do gol. Como o Arthur está se adaptando agora, que também não era, né? Também não chegava muito no gol. O Arthur está conseguindo essa situação, mas eu queria falar, recentemente, me ajuda aí, porque é muita gente. O Arthur, o Luan, o Pedro Rocha, o Wallace, estou esquecendo de gente aí que está no time profissional, o próprio Everton. Qual o segredo desse sucesso todo da base do Grêmio? A base do Grêmio hoje, ela trabalha da seguinte forma. Nós começamos em 2010, nós mudamos o formato de pensamento. Hoje nós trabalhamos com formação de jogadores, desde a escola, integração, escola, base e profissional, buscando o quê? Que a gente precisa captar o mínimo possível de atletas. Isso não quer dizer que não vai captar, não. Vai captar também. Mas capta pontualmente na posição que tu mais precisa. Esse é o projeto que com o jogador ele vem vindo do clube há muito tempo, desde 10 anos, 11 anos, 14 anos, vamos lá, um pouco mais velho. Quando ele chega mais pronto ao profissional. Nós pegamos exemplos diferentes desses. Nós pegamos um Pedro Rocha, um Luan, chegaram já com 17, mas são jogadores extra classe. Tu pode ter jogadores, nem todo jogador que vai ao profissional, ele vai ser o top. Mas ele pode ser um bom jogador e ajudar muito o clube. Essa é a nossa ideia. É trabalhar o jogador desde da escola para quando ele chegue no profissional, ele chegue bem qualificado para fazer as funções que são necessárias. Ou seja, resumindo, embora o clube ainda contrate pontualmente um ou outro jogador das categorias de base, busque, aliás, das categorias de outros clubes, de outras equipes, já com 17 e 18 anos, o ideal é formar meninos tipo o Jean-Pierre e o Patrick desde os 10, é isso? Esse é o ideal. 10, não precisa ser 10, 11 todos, mas que sejam 14, que tenham 15 anos, que eles tenham uma metodologia do clube, que eles passam pelo processo de lapidação, que eles aprendam a chutar com a direita, com a esquerda, cabeceio, que eles chegam mais formados ao profissional, que tu consiga entregar um atleta mais qualificado para o profissional, que ele chegue lá, não sofra tanto pela adaptação aos setores. Isso é normal que aconteça muito, né? Então a gente procura trabalhar desta forma, que isso não aconteça. O jogador que chega depois, ele vai ter essas dificuldades. A maioria tem essas dificuldades e tem que vencer pela qualidade técnica dele. Mas é mais difícil para o atleta. Me diz uma coisa, por que vários jogadores que chegam no time profissional do Grêmio, de todas as equipes do futebol brasileiro, eles por vezes pecam muito nas finalizações, pecam nos fundamentos de passe? Isso não é trabalhado nas categorias de base? Mas é exatamente isso. É muito trabalhado nas categorias de base. Mas uma coisa é tu trabalhar o menino na base do Grêmio, na base do Inter, na base de grandes clubes do Brasil. Quando ele chega ao profissional, ele tem que se adaptar. A pressão, há muita coisa que é um outro mundo. A categoria de base pro profissional é que nem tu sair do estágio para ser profissional na tua profissão. E isso traz o quê? Traz insegurança. Tu pega um Pedro Rocha quando começou. Ele errava gol, lembra? Ele foi adquirindo a personalidade, a segurança e começou a fazer gol. Ele aprendeu a chutar no profissional? Não. Ele sempre soube chutar. Ele sempre fez gol na base. Mas quando ele estava passando essa transição, a insegurança faz o atleta errar. Quanto mais segurança tu tem, mais tu acerta. Quanto mais tu acerta, mais tu faz o sucesso. E como é que é a relação do Renato com vocês lá da base? Hoje o Renato, cara,
Não é, o Renato é hoje, foi o treinador nesses 3 anos que eu estou na categoria de base, que mais deu abertura para o processo de base. A gente faz muitos treinamentos, sobe a 17, vai lá, treina com o profissional, sobe a 19, treina com o profissional, sobe a 20. Isso que faz com que o atleta, quando é chamado pelo Renato, ele já não tenha tanta dificuldade de adaptação ao mundo do profissional. Está sendo muito bom isso. Isso tem dado frutos. O Patrick saiu daí, o Jean-Pierre saiu daí, o Jonathan saiu daí, o Jadson saiu daí, agora o Guilherme Guedes está nessa mesma leva e vai vir outros. Esse é um assunto interessante. Tu falou alguns nomes. O Jonathan a gente conhece que é o atacante, marcou gol recentemente com a camisa do Grêmio. Tem o Guilherme Guedes, que mais tu falou aqui? O Jadson. Apresenta uma galera aí, alguns nomes, pelo menos uns 3, 4 pro torcedor ir se habituando. Fala quem eles são e como é que joga. Dos que nós já estamos falando ou outros? Dos que tu acredita serem promissores para o restante. Fora esses que a gente tem falado, que é Guilherme Guedes, Jadson, Jonathan, PP, tem o PP que vocês não conhecem. Atacante de velocidade. Atacante de beirada pela esquerda. E na Sub-17 tem 2 que eu me impressiono com ver jogar, Léo Chu e TT. Eu não sou muito de dar nome de atleta de base, tu sabe disso. Porque isso cria uma... Mas fala deles, eu sei que cria expectativa, mas fala desses 2. São jogadores rápidos de beirada. Ambos são goleadores. TT e Léo Chu. E Léo Chu. Léo Chu. TT é a seleção brasileira, Sub-17. E Léo Chu também é a seleção. Tem o Bobsin, o Vitor Bobsin, que é volante, está na Sub-17. Esse eu acho que é muito bom jogador, por sinal. Tava esquecendo dele. É um volante pé esquerdo, jogou hoje, a seleção jogou hoje. E ele é um belo jogador, Recentemente vocês reformularam o grupo de transição do Grêmio. Como é que vai ser essa mudança? Como é que está sendo? Por que a gente alterou o processo? A gente tem um grupo de integração liderado pelo Dorico Roman, que é o vice-presidente do Grêmio, onde estão os 4 diretores da base, os 2 executivos, profissional e base, o Odorico, o Dr. Saul. A gente entendia que o processo do grupo de transição ele não estava legal. Nós entendemos que o grupo de transição tem hoje lá 30 e poucos jogadores, a gente quer contar com no máximo 18 jogadores, que eles tenham no máximo 23 anos e que sejam realmente os extra classe. Pode ser 17 anos? Pode, desde que ele seja extra classe. 18, 19 e que um limite seja 23. Aí tem aquele jogador... Nós não queremos aquele processo assim. Ó. Hoje a gente não imagina que não vai ter aquele processo seguinte. O jogador é afastado do profissional, desce para ficar treinar com a transição. Não é isso que a gente imagina da transição. Nós imaginamos a transição que ela seja realmente o resumo da qualidade. Ali estejam os melhores jogadores para logo na frente o clube utilizar no profissional. Essa é a nossa ideia. Ferrari Júnior, diretor das categorias de base do Grêmio, obrigado por falar com o canal do Futebol Gaúcho. Parabéns pelo trabalho que vocês estão exercendo lá e conta com a gente para qualquer divulgação. JB, obrigado pelo convite e sempre que precisar, estou à disposição. Valeu, João Batista Filho, portanto, conversando com o diretor adjunto da base, Ferrari Júnior. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos, agradecendo, destacando mais uma vez o WhatsApp do canal Futebol Gaúcho, que é o 5199-410-5945, 99-410-5945. E aproveitar o encerramento aqui para agradecer a audiência de todos e passar alguns recados. Abraço para o Éder Amador Ferreira, para o Derli Júnior Gil, na espera da divisão de acesso, diz ele aqui, para o Lui Peretti, a Elusa Teixeira, o perfil Resenha Colorada, a Ana Lúcia Coibe, que está nos acompanhando lá de Brasília, a Regina Aquilino, que nos acompanha em Laguna, Santa Catarina, o Juliano Cavalieri também, o Paulo Schuster e o Ivan Henrique. Muito obrigado pela audiência de todos. Espalhem, compartilhem, passem adiante essa ideia do canal Futebol Gaúcho, toda segunda-feira, das 7h45 até as 8h30 da noite, na fanpage e depois em seguida também lá no YouTube do canal Fute Gaúcho. E eu quero fazer uma lembrança. Na sexta-feira, dia 17, tem o Congresso Técnico do Campeonato Gaúcho 2018, na sede da Federação Gaúcha de Futebol e, claro, com cobertura completa do canal Futebol Gaúcho. Muito obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma ótima semana. Lembrando, né? Canal Futebol Gaúcho aqui, o futebol praticado no interior, sempre é tratado com muita categoria. Boa noite a todos. Tchau.